Bom dia, alunos e alunas. Nós vamos começar hoje um novo assunto que seria Primeiro Reinado. Então, antes de entrarmos no Primeiro Reinado propriamente dito, nós vamos falar da independência do Brasil. Então, serão 3 aulas sobre este assunto. Eu vou dar uma das aulas e o Coronel dos Anjos irá ficar com as outras duas, tá? Mas esses slides, eles já estão lá no AVA para que vocês possam pegar, são os slides que eu estou usando. O Coronel vai usar outros slides. E também peço a atenção de vocês para as instruções a respeito da A7, porque ela vai ser diferente das provas que nós temos feito até o momento. Então, deem uma olhada lá nas instruções, comecem a se preparar, porque vocês terão uma tarefa para fazer e entregar para a complementação da nota da prova, ok? Então, o processo de independência do Brasil, ele começa antes do 7 de setembro, então esse é um dos pontos importantes para a gente hoje. Alguns historiadores vão dizer que o nosso processo de independência ele já inicia com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, porque isso permite que se crie toda uma estrutura administrativa aqui, nós falamos disso na aula passada, que se dê aos colonos uma liberdade que, como colônia, não se tinha antes. Com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, com Portugal e Algarve, isso fica ainda mais evidente. E quando Dom João VI retorna para Portugal, numa situação, né, de pressão mesmo por parte das cortes de Lisboa, ele deixa seu filho aqui, né, o príncipe Dom Pedro. Ao deixar o príncipe Dom Pedro aqui, né, é também uma tentativa de garantir a permanência do Brasil ligado a Portugal. Então, não é à toa que o príncipe fica. Mas nós temos tanto a conjuntura interna, Brasil aqui, quanto as pressões externas. E de quem eu estou falando? Estou falando de Portugal e da atitude agressiva das cortes de Lisboa que querem recolonizar o Brasil. E estou falando também da Inglaterra, que tem interesses aqui na colônia. Vamos lá. Muito bem. Partiu Dom João VI, Dom Pedro fica aqui. E Dom Pedro ele vai jurar a Constituição portuguesa feita pelas Cortes de Lisboa. É uma pressão que vem do reino. Dom Pedro aceita e em 26 de fevereiro de 1821 ele vai aceitar a Constituição, já sendo pressionado a retornar para Portugal e entregar o governo da colônia, que seria, né, no plano das cortes, partido em vários governos, em várias juntas governativas, diretamente a Lisboa. Já havia juntas governativas no Grão-Pará, na Bahia e no Maranhão, que não estavam respondendo diretamente ao príncipe no Rio de Janeiro, que já, principalmente o Grão-Pará, respondia diretamente a Lisboa. Então, Dom Pedro ele fica pressionado para partir de volta a Portugal e sem ter o controle completo da colônia. Esta era a realidade em 1821. Mas, de novo, a intenção era fazer com que Dom Pedro retornasse para Portugal e que o Brasil fosse rebaixado de novo à condição de colônia. Esse era o interesse das cortes portuguesas, ainda que houvesse deputados vindos da colônia lá, participando das discussões, a ideia era confiscar os poderes do príncipe regente e iniciar um processo de rebaixamento da colônia. Muito bem. Gonçalves Ledo, que era uma das figuras políticas de maior destaque no Brasil naquele momento, e também era uma figura republicana, ele era republicano, ele vai reunir um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas e vai entregar ao príncipe. É esse abaixo-assinado que vai, de uma certa maneira, ser o detonador do chamado Dia do Fico, né? Que todo mundo já ouviu aquela frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, 9 de janeiro de 1822. Pensem que 7 de setembro
seria a ruptura definitiva, mas a ruptura já está determinada aqui. Então, Dom Pedro já está em revolta contra Lisboa neste momento, a ordem foi voltar. E a maior pressão e o maior apoio organizado para a independência, para a ruptura, vem das lojas maçônicas. Falei para vocês na aula de Revolução Pernambucana da importância da maçonaria como um lugar, né, de discussão dessas ideias liberais, de organização dessas elites. E aí falamos principalmente de elites econômicas, mas também das elites intelectuais, políticas do Brasil, tá? Então, é dentro da maçonaria que se vai discutir a independência e encaminhar a independência. Como reação ao 9 de janeiro, ao FICO, em 11 de janeiro, nós vamos ter uma revolta da chamada Divisão Auxiliadora, que era um grupo de 2.000 soldados que estavam estabelecidos no Rio de Janeiro. Por conta dessa revolta, inclusive, Dom Pedro manda a família, a princesa Leopoldina e as crianças que já tinham nascido, para Santa Cruz. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que Santa Cruz é o último dos bairros, né, do Rio de Janeiro, lá nos extremos, né, do município do Rio de Janeiro atual. E haverá uma reação a esta revolta. Então, você vai ter mais de 10.000 brasileiros, luso-brasileiros, né, que vão formar o chamado Clube da Resistência e que vão se juntar à polícia. E a polícia tinha sido criada por Dom João VI, lá atrás, quando ele vem para o Brasil, e vão obrigar as tropas portuguesas a se render, inclusive o general Áviles, que era o líder da divisão auxiliadora, ele vai ter que partir do Brasil. Desse incidente, né, da revolta, nós temos como saldo, né, bem doloroso para Dom Pedro a perda do filho mais velho. Então, ele tinha um filho, ele teve 2 filhos homens antes de Dom Pedro II, e o menino ele vai, né, na correria para Santa Cruz, o menino acaba adoecendo e morreu. Ele tinha, acho que 11 meses à época. 2 figuras fundamentais da independência, de um lado, o José Bonifácio e do outro, Gonçalves Ledo. De um lado, um monarquista de ideias conservadoras, em termos políticos, falaremos mais dele daqui a pouco, e do outro lado, Gonçalves Ledo, que era um liberal e considerado um republicano radical. Então, nós temos dentro da maçonaria 2 grupos muito definidos, né? De um lado, aqueles que eram chamados de vermelhos, que eram republicanos e queriam uma participação ampla da população nas decisões do Brasil independente. Ainda não tínhamos a independência. Veja, o que se chama de participação ampla? Sufrágio universal masculino. Então, que todos os homens livres pudessem votar. Do outro lado, temos os azuis, que aceitavam que a independência era inevitável ou desejavam a independência, falaremos disso daqui a pouco, mas queriam uma monarquia constitucional e aí, claro, eles vão se dividir entre que tipo de monarquia eles queriam. Muito bem. Os partidos que fizeram a independência. Por que eu botei partido entre aspas? Porque são facções políticas, são sujeitos que se agrupam em torno de algumas ideias, de algumas bandeiras, mas não são partidos como a gente tem hoje, organizados, com estatuto, com fulano é membro daquele partido. A gente ainda estava bem longe disso. Então vamos lá. Partido é facção política. De um lado, o Partido Português. Quem vai fazer parte desse grupo? Então, são militares de alta patente, a alta burocracia, os comerciantes portugueses. São normalmente portugueses de nascimento ou que se identificam com a metrópole, tá? Eles não queriam a independência, mas quando percebem que era inevitável a independência, eles vão apoiar Dom Pedro. Então, quando vem a ruptura, eles se juntam ao redor do príncipe regente, quando se torna inevitável, e vão apoiar uma monarquia com um príncipe, um imperador com muitos poderes nas suas mãos. Então, uma monarquia que seria muito mais próxima do modelo absolutista do que do modelo inglês constitucional, que vai ser defendido pelos outros grupos. E aí nós temos o Partido Brasileiro. Então, o Partido Brasileiro tinha pelo menos 3 grupos dentro dele. De um lado, aquele que desejava que o Brasil continuasse colônia
com Dom Pedro à frente do Brasil, mas mantendo todos aqueles privilégios e as condições que tinham sido estabelecidas nos tempos de Dom João VI, ou seja, Brasil, Reino Unido com Portugal e Algarve. O José Bonifácio era desse grupo. Nós tínhamos um segundo grupo, que vai se tornar o grupo hegemônico, que era favorável à independência e com a criação de uma monarquia constitucional garantindo as liberdades individuais. Então, uma monarquia seguindo o padrão britânico. Como a independência se torna incontornável, o primeiro e o segundo grupo vai se unir, porque eles querem participar do poder e eles vão apoiar Dom Pedro e uma monarquia, tá? Quem é que fazia parte desse grupo? A alta burguesia urbana, grandes comerciantes brasileiros, latifundiários donos de escravos. Uma das coisas que eles não queriam de jeito nenhum era discutir fim da escravidão seguindo os conselhos e as pressões britânicas. Eram gente que tinham lucrado tanto com a presença de Dom João VI aqui no Brasil, quanto com o estreitamento dos laços com a Inglaterra, tá? Então, eles não desejavam o retorno à condição de colônia e a volta do pacto colonial. E defendiam que o voto deveria ser censitário, voto por renda. Vocês vão falar disso mais especificamente quando forem falar da Constituição na aula que vem, e eleições indiretas, tá? Aí vocês vão ver o modelo eleitoral brasileiro da época que funcionava com aqueles que votavam em quem ia votar, tá? É um modelo bem diferente do nosso agora. E nós temos uma terceira vertente, que é a vertente do Gonçalves Ledo, que fez lá o abaixo-assinado do Fico, que desejava o quê? Uma república com sufrágio universal masculino, então sem história de voto por renda, voto censitário, e vários deles já falavam seriamente em abolição. Lembrando que a abolição é a bandeira da época. A Inglaterra está pressionando pela abolição. A Inglaterra aboliu o tráfico em 1807 e os Estados Unidos, por exemplo, aboliu em 1808. A gente falou sobre isso na aula dos Estados Unidos. Se não falou na BNCC, falou, porque eu não dei essa aula na BNCC para vocês, nós falamos nas aulas do Camil e do Cauã, ok? Esse grupo era formado pelas chamadas camadas médias urbanas, tá? Principalmente. Então, médicos, jornalistas, advogados, os pequenos e médios funcionários em termos de escalão, militares de baixa patente. Então, você tinha nesse grupo muito poucos grandes latifundiários, gente rica, poderia estar presente aqui, mas não era de forma nenhuma a maioria. Com a independência, esse grupo vai formar um partido próprio, chamado de Liberal Radical, tá? Vários dos membros desse grupo, eles nem vão conseguir assumir, eles vão ser eleitos deputados para a Assembleia Constituinte, mas eles vão ser perseguidos pelo Partido Brasileiro, pelo grupo lá do José Bonifácio, pelo imperador depois, e alguns vão ter que partir para o exílio, como Gonçalves Ledo. Falando de José Bonifácio, né? José Bonifácio ele é ao mesmo tempo, né? Ele é o patriarca da independência, figura fundamental na independência do Brasil. E fundamental não somente na independência, mas numa independência que garantiu a unidade territorial. E, aliás, né, um dos motivos para ele aderir ao movimento de independência foi exatamente quando ele percebe a possibilidade concreta do Brasil se fragmentar, como tinha acontecido com a América Espanhola. O José Bonifácio ele era um homem muito culto, muito rico, né, de uma família muito rica de Santos. Ele passou uma parte considerável da sua vida adulta na Europa, estudou em Coimbra, estudou na Inglaterra, lecionou em Coimbra. Ele vai ser, né, um dos primeiros a defender no Brasil, por exemplo, um uso racional, né, do meio ambiente. Então, ele é considerado um dos patronos do movimento ecologista brasileiro. Ele vai defender que a capital seja transferida para o Planalto Central. Então, ele é um dos primeiros, né, a defender uma mudança da capital do litoral para mais ou menos onde estamos nós aqui, em Brasília. Ele defendia o fim da escravidão, ainda que de forma gradual, né? Ele não era um abolicionista radical de forma nenhuma, mas ele percebia que a escravidão era uma instituição, naquele momento,
condenada ao desaparecimento, seja por pressões da Inglaterra, seja porque ele fazia parte daquele grupo que abraçava a ideia de que a escravidão era algo que tinha sido necessário, que continuava fundamental para a economia brasileira, nesse pensamento de época, mas que não era algo civilizado, que era algo que deveria chegar ao fim, ok? Então, ele era contra a abolição, perdão, ele era contra a independência, mas muda de lado quando percebe os riscos, né, que Portugal não iria, né, as cortes não iriam aceitar a manutenção do Brasil na condição que estava, que o Brasil seria rebaixado, que o Brasil poderia ser fragmentado, porque o movimento de independência estava varrendo a América Latina. É ele que vai usar, né, o seu peso dentro da maçonaria para mobilizar forças em torno de Dom Pedro I, e ele era a favor, né, de um governo central forte, que pudesse garantir a unidade territorial. Então, nós temos aí, nesse momento, se começam a definir qual seria a proposta de estruturação do Brasil. E lembrando, né, que Portugal governava a colônia de forma centralizada desde praticamente o início da colonização, porque o modelo de capitanias hereditárias não deu certo. Então, o modelo que vai ser herdado por esse Império Brasileiro vai ser exatamente esse modelo centralizado. Ele vai se estabelecer desde o início, vai correr risco durante a regência, mas depois ele volta a se manifestar, e esse modelo centralizado de governança do Brasil continua até hoje, tá? Mas quando eu for dar aula de regência para vocês, eu vou voltar a essa discussão. Mas muito bem, ele era a favor das eleições indiretas, ele não queria sufrágio universal. Ele vai entrar, claro, em conflito com Gonçalves Ledo, eles vão ser aliados por um curtíssimo período de tempo. O José Bonifácio ele era a favor da censura aos jornais, quando necessário, então quando incomodasse o governo, e ele perseguia impiedosamente os seus adversários políticos. Um dos motivos do Gonçalves Ledo ter que ir para o exílio não foi que ele foi perseguido por Dom Pedro I, ele foi perseguido pelo José Bonifácio. Tá? Ele mesmo vai ser penalizado, né? Ele vai ter que sair do Brasil, perseguido por Dom Pedro I, mas Dom Pedro I depois chama José Bonifácio de novo para ser tutor de Dom Pedro II, né, quando da abdicação. Depois do fico, né, as coisas acontecem muito rápido. E em junho de 1822, a facção do Gonçalves Ledo ela vai ser vitoriosa nesse cabo de guerra e vão ser convocadas eleições para a Constituinte. Então, veja, apesar do 7 de setembro marcar nossa independência, já se tinha convocado eleições para uma Constituinte brasileira. Então, como eu pontuei, o dia do fico é um momento de início de ruptura, né? E a ruptura vai se aprofundando a partir de então. Essas eleições, elas não vão ser pelo voto popular, o voto vai ser por renda. E a renda era medida por alqueire de mandioca, tá? E aí isso vai ficar muito mais explicado quando a gente for falar da Constituição. Então, o Dom Pedro, ele tinha muito apoio no Sudeste e no Sul, mas ele tinha lugares onde a resistência era muito grande. Então, na Bahia, onde você tinha uma guarnição de soldados, né, uma quantidade muito grande de soldados portugueses, tinha sido a antiga capital. Havia um certo rancor em relação à transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Na província do Grão-Pará, que era administrada separadamente, vocês viram isso ano passado. Então você tinha Brasil e Grão-Pará, e antes era Grão-Pará e Maranhão, então no Maranhão também você tinha essa postura um tanto dúbia em relação a Dom Pedro I, quer dizer que não é Dom Pedro I ainda, eu escrevi Dom Pedro I, ainda é Dom Pedro de Alcântara, ainda é o príncipe. E a partir do momento que chegam ordens das cortes de Lisboa para que o príncipe obedecesse e saísse do Brasil, nós vamos ter aí a ruptura definitiva. Este quadro aqui é um quadro que foi feito para os 100 anos da independência do Brasil, né? Ele se chama Sessão do Conselho de Estado, porque Dom Pedro estava em São Paulo quando acontece, quando chegam as cartas, né, de Lisboa exigindo o retorno do príncipe, tirando dele todos os poderes. E aí, Dona Leopoldina, que estava regente naquele momento, governando do Rio de Janeiro, ela escreve uma carta para o marido e José Bonifácio também escreve outra carta, e aí eles mandam essas cartas para o príncipe em São Paulo.
ele vai receber esses despachos quando ele está à margem do Riacho do Ipiranga, tá? Então, esse momento ele é um momento muito importante. Agora a gente vai interromper a aula e vocês vão ver um trechinho de um filme, que é o Independência ou Morte, que foi feito em 1972 para comemorar os 150 anos da independência do Brasil. É um filme importante como documento histórico daquela época em que ele foi produzido e também por tentar reconstituir, seguindo todos os manuais de história mais tradicionais disponíveis, o que teriam sido aqueles acontecimentos que conduziram à independência e do primeiro reinado. Então, só um trechinho do filme agora, ok? Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! Voltando, né? Então temos aqui o quadro Conselho de Estado, mostrando a Leopoldina comandando o governo. E aqui temos um outro quadro que aparece com muito mais frequência nos livros de história, que também foi feito na época das comemorações do centenário da independência, mas ele ficou pronto um ano antes, mostrando a Leopoldina como mãe de uma nova geração de reis, né? Cercada por seus filhos, que é uma imagem muito mais tradicional, né, da princesa Leopoldina e que, de uma certa maneira, anula o seu papel político, né, como conselheira de Dom Pedro, como figura que teve, né, uma importância muito grande durante a independência, que era, em certos aspectos, mais conservadora que o marido, então ela apoia a independência, mas ela não apoia mudanças tão radicais assim. Ela é filha de um monarca absolutista, ela é da Casa da Áustria, ela é uma Habsburgo, e que acaba aparecendo muitas vezes, né, nos livros de história, ou somente como a esposa e a mãe, ou aparecendo mais além, até na própria mídia em geral, né, no cinema, na TV, etc., como a esposa traída, que foi anulada, e muitas vezes, né, atribuem a ela uma série de características que a desqualificaria como mulher, né, e por isso Dom Pedro teria tantas amantes. Agora nós vamos ver dois quadros da independência. O primeiro, a Proclamação da Independência de 1844, é um quadro do romantismo. Lembra que nós falamos, né, do pensamento social do século XIX, do romantismo, e como isso vai se desdobrar no nacionalismo. Então nós temos aí a independência proclamada por um Dom Pedro cercado pelo povo,
em que você vê homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, pessoas de pele mais clara, de pele mais escura, todos cercando o príncipe, muito próximos do príncipe, comemorando a independência. Em 1944, Dom Pedro II, o filho dele, tinha acabado de assumir e havia muito otimismo em relação a este Império Brasileiro. Tá? Era um momento de otimismo, era um momento em que se acreditava que toda a instabilidade política do período regencial ficaria para trás, embora ainda não tivesse terminado a Farroupilha. E aqui o quadro mais famoso, que foi reproduzido naquele trechinho do filme que eu botei para vocês, que é o Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, que já é de 1888, no momento em que a monarquia estava em crise. E ele vai ter algumas características, e se você clicar aqui nesse link lá embaixo, vai cair num artigo analisando esse quadro. Ele transmite a noção de movimento, o príncipe está numa posição central, que ele confere, né, destaque, poder, autoridade, mas uma característica muito interessante desse quadro é que, diferentemente daquele outro de 44, em que o príncipe está cercado pelo povo, o povo ele está neste quadro como espectadores. Então você tem aqui um carroceiro que é negro ou mestiço, você tem ali um cavaleiro, você tem mais outro carroceiro lá em cima. Eu já vi esse quadro em tamanho natural no Museu do Ipiranga, é uma experiência muito legal. Então lá no canto tem a casinha, aí você tem crianças observando lá da cerquinha e mulheres da janela, todos à distância, como se a população como um todo não fizesse a história, fossem simplesmente espectadores da história. E essa ideia, né, de que a independência do Brasil foi essa coisa solene, essa coisa até fácil, que alguns falam, não, porque luta mesmo de independência houve nos Estados Unidos, houve no Haiti, houve na América Latina, com Bolívar, fica parecendo que a população brasileira não participou do movimento. O movimento foi liderado pelas elites, isso não estamos discutindo. Porém, a população brasileira vai se engajar, vai se alistar, vai participar ativamente do processo de independência. Aqui, né, uma amostra para vocês verem quantas vezes Dom Pedro I foi representado, e ainda está faltando uma representação muito recente, que é da série que está no Amazon Prime, estreou ano passado, chamada Brasil Imperial. A intenção deles é fazer todo o período da monarquia, mas só saiu até agora a primeira temporada, teve pandemia, etc. Então, todos os atores que em algum momento interpretaram Dom Pedro I na ficção, para ver como Dom Pedro I e a independência são visitados pela ficção, pelo cinema, pela TV, e eu deixei de fora algumas anteriores a 1972. Agora, já Dom Pedro II aparece muito, muito menos e muito mais rápido, porque ele normalmente não é protagonista da história, né? Ele é um coadjuvante nas histórias onde ele aparece representado. Já Dom Pedro I não, ele é protagonista, ele vai estar à frente da produção, ele é uma figura central em todas as produções que falam desse período normalmente. Muito bem. Quem reconhece primeiro a independência do Brasil? Qual vai ser a primeira nação? Serão os Estados Unidos da América. Então, em 1824, nós temos o primeiro reconhecimento. Em 1825, os dois seguintes, México e Argentina. A Inglaterra, ela apoia a independência do Brasil de várias formas, mas ela não reconhece imediatamente a independência por dois motivos. Primeiro, porque ela estava pressionando pelo fim do tráfico negreiro. E segundo, por conta dos laços com Portugal e do aguardo para ver qual seria o desdobramento da relação com a antiga metrópole. Tá? Então, Portugal vai reconhecer a independência do Brasil em 1825 em troca de duas coisas. A primeira coisa é que o Brasil assumisse a dívida externa portuguesa de 2 milhões de libras esterlinas. Para que o Brasil possa assumir essa dívida, vai tomar empréstimo junto à Inglaterra. Então, o Brasil vai se endividar. E o Brasil já estava com seus cofres vazios, porque quando Dom João veio para o Brasil, trouxe coisas de Portugal para cá, livros, dinheiro, etc. E quando ele volta, ele leva também coisas de volta para a metrópole. E o segundo ponto, que é muito importante, é que com a independência do Brasil, havia o temor por parte de Portugal que Angola, que era a maior fornecedora de escravizados para a colônia Brasil, pudesse
entrar em processo de independência também, foram encontrados panfletos conclamando a independência de Angola, panfletos que muito provavelmente tinham origem nos traficantes de pessoas, né, que eram brasileiros e luso-brasileiros, etc. Então, você vai ter que ter o comprometimento de não estimular a independência de outras colônias, no caso, o pensamento é Angola mesmo. Esse quadro é um quadro também lá comemorativo dos 100 anos da independência, mostrando Dom Pedro I compondo o hino da independência. Então, o hino da independência é atribuída a letra a Dom Pedro, a música não. Mas há controvérsias quanto a isso. De resto, eu gosto bastante do hino da independência. Muito bem, teremos resistência à ruptura, tá? As maiores resistências eu já sugeri para vocês: Bahia, o Grão-Pará e não comentei a província cisplatina, então Uruguai. Lembram lá da aula de Dom João VI, né? Quando nós falamos de Dom João VI invade a Banda Oriental, é uma região de grande interesse para Portugal desde muito tempo, porque dava acesso à foz do Rio da Prata, uma área importante para o comércio, para a navegação para o interior do continente. Era muito mais rápido ir pelo Rio da Prata para o Mato Grosso do que por terra, então era estratégico para Portugal e agora para o Brasil manter a província cisplatina. Mas você tem uma guarnição portuguesa lá que vai tentar a independência. Nós vamos ter um combate em Montevidéu. O cerco de Montevidéu dura mais de 1 ano, até que a cidade se rende, tá? Então, nós temos aí, né, essa questão no sul, com a cisplatina, mas tão logo os portugueses saem, a população local entra em revolta contra o governo brasileiro, e aí nós vamos ter nova guerra, que vai se estender até 1827, com a independência do Uruguai, tá? Que vai se tornar independente com o apoio da Inglaterra, mas não é assunto para a nossa aula aqui agora. A maior resistência, né, depois disso, ao governo de Dom Pedro, vai vir do Grão-Pará, porque o Grão-Pará era administrado diretamente de Lisboa. Isso já estava estabelecido desde o século XVIII, não era uma novidade, e esta região não se sentia parte do Brasil. A gente está montando o Brasil nesse momento. Não imaginem que o Brasil está montado, tá? O que estava montado antes era o conjunto de colônias portuguesas. A gente está montando uma nação, tá? As ordens, né, vindas do Rio de Janeiro não foram acatadas nem no Maranhão nem no Pará, e aí você vai mandar navios comandados, né, por um britânico que vai ser contratado para esse fim, né, o almirante Grenfell, para que possa ser feita a repressão tanto no Maranhão quanto no Grão-Pará. No caso da Bahia, as agitações elas já começam em 1821. Por quê? Porque a Revolução do Porto vai instituir uma junta governativa lá. E você vai ter, né, a resistência do comandante militar local português, que era o Madeira de Melo, e a Guerra Civil ela já começa em julho de 1822. Então, na Bahia, você comemora a independência 2 vezes, no 7 de setembro e em julho, porque a guerra só vai terminar em julho de 1823, tá? Então, para que você possa garantir essa luta pela independência, você vai ter que contratar comandantes estrangeiros. Então, Dom Pedro vai contratar um general francês chamado Labatut, vai contratar o Cochrane, que a gente já falou dele quando falou de independência do Chile, que era um britânico que tinha lutado nas guerras napoleônicas, mas ele não podia voltar para a Inglaterra nesse momento, porque ele tinha sido condenado por crimes econômicos, sonegação de impostos, coisas do gênero. E ele lutou no Chile, no Peru e agora vai lutar no Brasil, né? É nesse conflito que vai nascer a Marinha Brasileira, tá? A Marinha do Brasil vai nascer aí. Nós vamos ter também, né, vários focos de revolta no Nordeste, no Piauí, mas o lugar onde a luta vai ser mais forte, mais intensa, vai ser na Bahia, tá? Por quê? O comandante local, como a gente já falou, ele não vai aceitar ordens do Rio de Janeiro, vai receber reforços de Lisboa no iniciozinho de 1823. As tropas fiéis a Dom Pedro vão ser derrotadas em Salvador e vão ter que ir para o recôncavo baiano, para o interior, tá? Para o sertão.
E lá vão ter o apoio, né, dos senhores de engenho, de novas tropas que vão chegar do Rio de Janeiro, comandadas pelo general Labatute, que vai organizar, né, esses regimentos todos, vai começar uma organização, né, militar mais séria ali na região, e também dos voluntários da pátria. Tá? Então, aqueles que vão se oferecer, se alistar para lutar, que é gente comum, né? Gente do povo comum. A vitória definitiva, né, só vai vir em 2 de julho de 1823, porque Salvador vai ser cercada por terra, por mar, a cidade vai capitular. Até como uma curiosidade, né, isso tanto o futuro Duque de Caxias como o futuro, né, Osório, eles vão estrear aí, né, na sua vida militar nessa luta pela independência. Né? Os dois eram muito jovens e eles vão lutar nesse momento as suas primeiras batalhas. No caso da Bahia, nós temos também, né, e há monumentos para todas elas, né, no estado da Bahia e além até, nós vamos ter 3 mulheres que vão se destacar na luta da independência. Né? Uma é a Sora Joana Angélica, que vai impedir as tropas portuguesas de passarem por dentro, tentar, né, do claustro do convento. Ela era a madre superior, então ela vai ser morta, né, e os soldados invadem um lugar, né, que era considerado um lugar que não poderia ser invadido por soldados, que não poderia ser enfim, né, que ninguém que não pertencesse à comunidade religiosa possa entrar. Nós temos a Maria Quitéria, que, né, vai se alistar vestida, né, vai pegar roupas do cunhado, vai cortar o cabelo, vai se alistar e vai virar, né, um dos soldados aí voluntários, e vai ter um reconhecimento por parte de Dom Pedro I e vai ser patrona, né, ela é a patrona do quadro complementar de oficiais, então uma figura importante. Há uma turma, né, do Colégio Militar, uma das turmas, não lembro qual ano, mas que tem o nome Maria Quitéria, até numa das placas, né? Vocês podem olhar lá pelo corredor central do colégio, vocês vão ver lá a turma Maria Quitéria. E temos também a Maria Filipa. Essa foto que aqui está não é da Maria Filipa, né? Porque ninguém sabe o rosto que ela tinha, mas era uma mulher negra que liderava, né, outras mulheres negras, mestiças, etc., e que vão, né, se organizar para iludir, enganar os portugueses que estavam participando dessa resistência à independência e bater neles, e enfim, né, ela vai liderar uma resistência popular. Há lendas sobre ela, mas ninguém sabe exatamente qual o rosto que ela tinha. Para a gente terminar, falando do Pará, né? O Pará é onde a resistência ela vai ser mais sangrenta, né? E a violência também vai ser muito maior, né? Porque o Grenfell ele segue para o Maranhão, consegue controlar o Maranhão com relativa facilidade, né? Ele é o lugar-tenente do Cochrane, mas quando ele chega no Pará, há muita resistência. E aí, né, quando as forças que vêm do Rio de Janeiro, a esquadra, toma o poder lá no Pará, o Grenfell ele vai mandar fuzilar 5 que estavam participando desse movimento de revolta, vai pegar o líder deles, que era um padre, enviar para o Rio de Janeiro, e vai mandar colocar, né, 256 prisioneiros, né, no porão de um navio, né, que é chamado de Brigue Palhaço, né? Ele se chamava, nessa época, São José Diligente, né? Mas quando vocês forem procurar, é a tragédia do Brigue Palhaço, né? Tem os links aí para que vocês possam ler. Enfim, e esses sujeitos eles vão ser colocados no porão, faz muito calor na região amazônica, e aquele monte de sujeitos amontoados no porão do navio, e ele vai mandar... E aí a controvérsia, se foi ordem dele ou se alguém teve a ideia, né, e os marinheiros assim o fazem, eles vão jogar cal sobre os prisioneiros que estão nesse porão com pouquíssimo ar, havia somente uma pequena janela ali pedindo água, etc. E no outro dia só teremos 4 sobreviventes desses 256 que tinham sido colocados lá. O Grenfell ele vai ser julgado, né, por esse crime, mas vai ser absolvido. Então, ninguém vai responder pelo assassinato de 254 homens que foram colocados nesse porão. Mas você vai ter monumentos a eles, né, no Pará, em Belém, né, principalmente, e a região ela vai ser anexada ao Brasil
em 15 de agosto de 1823. E é anexado ao Brasil mesmo, porque é preciso lembrar, não se pode esquecer, que este território não era administrado do Rio de Janeiro, não era administrado por Dom Pedro, ok? E terminamos aqui. Na aula que vem, vocês já vão ver o Brasil independente e discutir a questão da Constituição de 1824 e a Confederação do Equador. Então, obrigada pela atenção, boa semana, ou bom resto de semana para vocês e tchau, tchau. Japonesa,